convidar o pastor que vai trazer a meditação. Glória a Pastor, Deus. tem 20 minutos para a Louvado seja o teu meditação. nome. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Pastor, conta nome da caixa. Glórias a Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, salve, amado igreja, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Está nessa paz da salve de palma, vem comigo, Pai do Senhor. Só o Senhor, igreja, é digno de toda glória, só o Senhor é digno de todo aplauso, só o Senhor é digno de louvor. Aleluia, glória a Deus, louvado. Muitas das vezes, igreja, nós não sabemos, louvor aqui é louvor. E nós abrir a boca, igreja, louvar a Deus, agradecer o nome do Senhor, agradecer. Até na hora que nós estivermos fazendo algo, lavando um prato, ou assistindo a TV, tem momentos na vida da gente, igreja, que nós louvamos a Deus pelos feitos do Senhor. Glória a Deus, louvado seja pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Nós que somos servos do Senhor, e nós passamos verdadeiramente, nós seguimos ao Senhor, que nós contemplemos os feitos do Senhor. Glória a Deus, louvado seja, como nós vimos no Salmo 116, no versículo 1. A palavra do Senhor Jesus Cristo fala assim, ó: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Quando nós vemos este versículo, muitas vezes nós temos que pararmos, dar aquele intervalo, sem aquela parada e olharmos o que o homem de Deus estava louvando ao Senhor, por ele saber que nós tínhamos Deus para pelejar por mim e por ti. Glória a Deus, como nós vemos, eu amo ao Senhor pela gratidão, sou grato pelo que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazendo, pelos benefícios que o Senhor tem nos dado, pelas misericórdias que o Senhor tem nos concedido. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque é maravilhoso quando nós estamos adorando e louvando o nome do Senhor, e saber que o Senhor ouça a nossa oração, que o Senhor ouça a nossa súplica, que o Senhor inclina para ouvir o nosso clamor, o nosso clamor por socorro. Como é maravilhoso, não há outro na face da terra que quando nós clamamos por socorro, está ali para nos socorrer. Só Jesus, igreja. Aleluia, Deus, nós sabemos que é só Jesus nesse tempo e na que vem por vir, né, igreja? Nós sabemos que mesmo que nós já temos descido para o seio de Abraão, vai chegar o dia de Jesus voltar. Como nós vimos quando o Senhor estava a pregar, estava a anunciar, quando ele falou sobre a vida eterna, glória a Deus, as turmas se tremeram, se alegraram, porque sabia ali que aqueles que estão ali esperando o Senhor de Abraão, que Jesus vai voltar, e os primeiros vão ser aqueles que dormem em Cristo Jesus, aqueles que estão no Senhor de Abraão. Eles sabiam que iriam retornar para a vida eterna, aonde não há pranto, aonde não há doença, aonde não há morte, só paz e louvor a Deus. Como nós vimos aqui, eu amo ao Senhor. Quantas das vezes nós deveríamos abrir a boca, adorar o Senhor com agradecimento pelas suas muitas maravilhas, pelas suas muitas misericórdias. Igreja, tem momentos na vida da gente que nós só temos de agradecer a Deus, louvar a Deus, agradecer o nome dele, pelas suas maravilhas, pelas suas misericórdias. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, nós temos do versículo 31 em diante, nós temos um louvor a Deus, um canto da vitória, que Deus é por nós. Glória a Deus, nós vemos este salmo, nós vemos em Romanos, escrito por Paulo, o homem de Deus. Adore e louve ao Senhor pelos seus feitos, pelas suas maravilhas, pelas suas
misericórdia. São versículos que se nós parássemos para olhar cada versículo que ele cita, glória a Deus, nós passávamos o dia todo e ainda não concluímos os versículos, porque isso é agradecimento a Deus, louvor a Deus pelos livramentos, pelos feitos do Senhor, pelas maravilhas, pelo amor de Deus para conosco, para com a igreja. Glória a Deus, louvado seja, como nós vimos lá em Salmos, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. No primeiro versículo fala: o amor, eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Versículo 12: e Ele, não tire de romance, nós vamos para romance, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocar-lhe-ei enquanto eu vivi. Muitas das vezes a gente lembra desse versículo, aí você vê a pastora anunciando as boas novas, a salvação. Glória a louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como nós vemos aqui, este versículo, se nós formos pararmos para ver, muitas das vezes nós convidamos pessoas já para a idade avançada. Vamos para a igreja, vamos ouvir as boas novas, a palavra de salvação em Cristo Jesus. Não vou não, que não está em tempo, não é agora, não está no tempo. Igreja, como nós vemos aqui, nós só podemos louvarmos ao Senhor no tempo que nós tivemos vida, no tempo que nós tivemos o fogo de vida. Quando nós fazemos um convite a uma pessoa, vamos para a igreja, não, vou hoje não, deixa para amanhã, deixa para outro dia. Mas será, igreja? Porque é falta de conhecimento, ou é porque não conhece a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus fala, está escrito, que nós não conhecemos o dia de amanhã, é o dia de hoje, é o dia de agora. Aleluia, agora é 8h45, 8h50, será que nós ainda estamos aqui? Será que Deus nos chamou? Aleluia, muitas das vezes nós temos de compreender que nós não sabemos do que é daqui a 5 minutos que vai acontecer. Como nós vemos aí tantas tragédias que teve aí no mundo afora, igreja, aleluia, que foi de uma hora para o outro. Aleluia, assim como nós sabemos que está nas Santas Escrituras, no livro de Gênesis, quando veio o dilúvio sobre o povo foi avisado: olha, se volta para Deus, está no tempo, está na hora. Deus está avisando que vai pesar a mão. Ninguém estava no tempo de chegar a Deus. E de repente, de uma hora para outra, igreja, você imagina o sol escaldante, e de repente o tempo fechar e começar a chover e passar um bocado de dias chovendo. 40 dias, dia e noite chovendo. Quer dizer, não estava no tempo do homem, mas estava no tempo de Deus. Deus chamou, Deus mandou avisar. No tempo que o homem de Deus estava fazendo a água, ele estava: olha, o Senhor vai destruir todo o sopro de vida com dilúvio. Eles achavam era graça, Satanás, que ele tinha cegado o homem. Quantas risadas ele não deu quando ele sabia que todos iriam perecer à morte? Porque o dia de aniversário é um versículo que eu sempre gosto de anunciar. No dia que eu se esquecer, é porque o Espírito Santo de Deus fez eu não falar. Mas sim, talvez eu tenha trazido outra palavra melhor. Glória a Deus, louvado seja. Porque a palavra de Deus é uma melhor mais do que a outra. Toda palavra de Deus é boa e agradável. Aleluia, mesmo que seja para disciplinar, como nós sabemos que lá no provérbio, Deus fala que o pai disciplina o filho que ama. Por quê? Porque quando o pai disciplina o filho que ama, é para que o filho não venha seguir os caminhos maus, mas sim os caminhos da salvação. Todo crente que vive na presença de Deus, teme a Deus e faz de conforme está as Santas Escrituras, um casal nunca vai ter divisão, porque ele sabe, conhece o certo e o errado. Aleluia. Muitas das vezes, como nós vimos aqui, glória a Deus, no
Salmo 116, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocarei enquanto eu vivi. Glória a Deus, quer dizer, ele iria adorar o Senhor do começo ao fim, desde o momento que ele descobriu na sua vida que não tinha outro Deus como Deus, o Criador do céu e da terra. Lá em Romanos, capítulo 8, no versículo 31, nós temos uma passagem que o nome do Senhor é louvado pela gratidão, pelas misericórdias do Senhor, para com aqueles que o temem, bem entendido, para os que o temem, são os seus santos, Deus, que estão se santificando cada vez mais para esperar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que diz assim, ó, que diremos? Já está, no primeiro assunto já está dizendo, o que é que eu vou dizer? O que é que nós vamos dizermos? Pois estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Como nós vemos, igreja, esse primeiro versículo, o homem de Deus, a mulher de Deus, que tem temor a Deus, que clama ao nome do Senhor, e quando nós vemos aqui, ele diz assim, o que é que nós vamos dizer? Pois estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Igreja, quem é contra o crente que teme a Deus, que aleluia a Deus, que vive na presença de Deus? Ele estava se referindo, dizendo assim, olha, se nós estamos no século do Senhor, que cremos que Deus é a salvação, aleluia, cremos que Deus peleja por mim e por ti, quem vai ser contra nós? Porque o Senhor dos Exércitos vem pelejando pela igreja de geração em geração. Muitas das vezes, como nós vimos lá no Salmo, eu criei, né? Está lá escrito também no Salmo 116. Lá no versículo 10. No Salmo 116. Mas não fica no título de Romanos, não. É só para a igreja saber onde é que está o que eu estou anunciando. Que está nas Santas Escrituras. Nada que eu falo, igreja, não é de mim, mas sim de Deus. A palavra de Deus, a revelação é a palavra de Deus. Eu estava orando. Criei, por isso falei, e estive muito aflito. Se eu estava aflito, igreja, glória a Deus, e creio no Senhor Jesus Cristo, ele creu, ele está falando do passado, ele acreditou e creu no Senhor Jesus Cristo, e Deus ouviu as suas orações, as suas petições, o seu clamor. Eu estou aflito, estou passando por luta, estou passando por prova, estou passando por enfermidade, estou passando por contenda dentro do meu lar, por tribulação. Creia que Jesus pode fazer a diferença na sua vida e toma posse em nome de Jesus. Amém, igreja? Um salve de palmas bem bonito para Jesus. Glória a Deus, em nome do Senhor. Eu queria puxar mais um pouquinho aqui de Romanos, mas o tempo não espera, já vai dar 9 horas, nós temos que ter meia hora de oração. Vamos para o versículo 32, lá em Romanos. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Já vi gente dizer que Jesus não morreu pela humanidade, não, bicho. Glória a Deus, mas aqui já falou, né? Bem diferente na revelação da palavra. Aquele que nem poupou o seu filho, antes o entregou por todos nós, como? Nós não daram também com ele todas as coisas? Se nós andamos com Cristo Jesus, nós temos também todas as coisas, obedecendo, temendo, aleluia. Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? Igreja, quando nós vemos este versículo, nós sabemos se nós somos santos do Senhor, vivemos na presença do Senhor, não pecamos contra o Senhor, não vivemos em dois caminhos,
Quando nós vemos aqui, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? São nós que vivemos na santidade, que vivemos buscando a presença de Deus. Aleluia, ó Deus, para fazer a sua obra de conforme está escrito nos mandamentos, na sua ordenança da sua palavra, na revelação da palavra. Agora, se é Deus que justifica por nós, quando nós verdadeiramente vivemos na presença do Senhor, obedecendo e temendo a Deus, nós não devemos se preocupar por acusação nenhuma, por perseguição nenhuma, porque é Deus que justifica por nós, é Deus que peleja por mim e por ti. Não importa a condenação, não importa a palavra de maldição, não importa a acusação contra o homem de Deus, a mulher de Deus, porque Deus está dos altos céus a contemplar, igreja, todas as acusações. Nós sabemos que lá em Apocalipse, Satanás, ela está escrito na revelação da palavra, que Satanás é de dia e de noite, acusando os santos do Senhor. Mas o Senhor conhece, igreja, conhece os seus santos, conhece o andar, o deitar, o falar. O Senhor sonda os corações. Não adianta, igreja, procurar modo de acusar os santos do Senhor. Tenha de ter vigilância esses tipos de acusador que são usados pelo adversário, porque a mão de Deus pesa. Como nós vemos lá no livro de Gênesis, que eu não me engano, capítulo 12, quando o Senhor chamou Abraão para a obra, para o ministério, ele fala que ele abençoaria aqueles que lhe abençoavam e amaldiçoaria aqueles que maldiçoassem. Se eu sou um santo do Senhor, se está me abençoando, vai ser abençoado. Mas se está me amaldiçoando, vai ser amaldiçoado. Não sou eu, mas a revelação da palavra de Deus. Ah, não, o pastor está falando. Não, está escrito nas Santas Escrituras: contenda com Deus. Contenda com Deus, porque não é eu, é o que está escrito. É para isso que eu medito na palavra de Deus, para me conhecer, para me guardar na tábua do meu coração, para quando eu vier anunciar, o pastor está falando. Não, está escrito nas Santas Escrituras. Quer contender? Contenda com Deus. Lá em Gênesis capítulo 12, eu repito mais uma vez, para quem quiser, olhe. Além que está escrito por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que todo aquele que abençoar, aleluia, com palavras de abençoar o nome de Deus, a mulher de Deus, vai ser abençoado. Mas aquele que joga a palavra de maldição, desejar o mal, vai cair sobre si. É a palavra de Deus, igreja, não sou eu. Aleluia, todos aqueles que desejam fazer mal à igreja de Deus, cai por cima de si. Como nós vemos, vai ainda volta 7 vezes pior, igreja. Mandou um, volta 7 vezes pior. É escrito nas Santas Escrituras. Aí muita gente vai, pastor, fica jogando palavra de maldição para quem não é crente. Não, igreja. Pastor não joga maldição. Quem fala é a palavra de Deus. Está escrito. Tudo que o homem de Deus, se ele vive trazendo, ele prega a palavra de Deus, não é nada dele, mas sim a revelação da palavra de Deus em nome de Jesus. Só para nós concluirmos, seguinte. Glória a Deus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que nos justifica? Quem nos condenará? Pois é Cristo que morreu e antes que ressuscitou entre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O Senhor Jesus é que intercede por mim e por ti. Adore logo o nome do Senhor e deixe os acusadores, deixe os perseguidores, porque o Senhor Jesus Cristo é que peleja e justifica por mim e por ti em nome de Jesus. Amém, igreja? A palavra do Senhor foi só até aqui. Agora vamos entrar na oração, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. A pastora tem algo para passar, igreja? Não, pois vamos orar, né? Em nome de Jesus. Quem puder se ajoelhar, se ajoelhe. Quem não puder, só incline a cabeça para o chão.
Porque o importante é nós abaixarmos a cabeça, reconhecermos que não há outro maior do que o nosso Deus Todo-Poderoso. Muitas das vezes, eu já me perguntaram uma vez, o que é que significava do rosto em terra? É abaixar a cabeça, inclinar, botar o rosto no chão, reconhecer que não há outro Deus igual ao nosso, reconhecer que Ele é o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus.